Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para passar para vocês algumas dicas para a segunda fase da ordem. Nós terminamos o nosso último vídeo falando sobre a limitação do juiz. Lembrando que o juiz não pode julgar nem citra, nem extra e nem ultra petita. No processo penal, o réu se defende dos fatos e não daquilo que está denunciado, ou pelo menos o nome iuris que está na própria denúncia. O juiz fica adstrito aos fatos, tanto é que a audiência de instrução ou de instrução e julgamento, ela tem como condão reconstituir os fatos. Se surgir fatos novos, o juiz não pode incluí-los, devendo para isso baixar os autos ao Ministério Público para que ele faça o aditamento. Existe um jargão jurídico e até um princípio que o Estado não age de ofício. Isso também impede o juiz, sobretudo, de ampliar a acusação. Ele tem que baixar os autos, o Ministério Público tem que aditar a denúncia com um fato novo que surgiu, para que o réu possa então se defender dele. Nesse momento, havendo aditamento, está lá no artigo 384 do CPP, o juiz deverá solicitar, por meio de intimação das partes, principalmente para a defesa, para apresentar 3 testemunhas, fará um novo interrogatório, dará chance do réu se defender, porque quando ele foi citado, esse fato não constava da peça acusatória. Se o juiz não fizer assim, também é nulo o julgamento, porque ele vai estar julgando extra petita, ou seja, além daquilo que foi pedido na peça acusação. Da mesma maneira que o juiz também não pode deixar de julgar um fato que foi pedido, ele também não pode julgar um fato extra pela sua própria vontade. Chama-se mutatio libelli extra mudança. Mas, no entanto, em razão do princípio da correlação, que nós falamos com vocês no outro vídeo passado, o juiz, ao fazer a adequação típica entre o fato narrado na peça acusatória e os fatos que ele apurou, se não houver alteração de fato, o juiz pode fazer o chamado emendatio libelli, consertar a acusação, porque os fatos o acusado já tinha conhecimento dele. Pode, inclusive, o réu ficar sujeito a uma pena mais grave sem a necessidade do aditamento. Aditamento só deve acontecer quando houver fato novo. Não havendo fato, não tem essa necessidade. Outra coisa que a gente precisa preocupar muito com relação à prova são os prazos recursais, que estão diferentes. E outra coisa, no processo penal, os prazos são peremptórios, são contínuos, eles não interrompem no final de semana, nem em férias, diferentemente do que acontece com os prazos no processo civil. Muito cuidado, porque há muito candidato perdendo ponto na prova, porque não consegue fazer essa contagem do prazo. Falamos com vocês que se a sentença for prolatada na audiência, as partes já saem dali intimadas. É o marco inicial da contagem do prazo. Então é preciso organizar, porque o prazo penal, se o réu foi citado na sexta-feira, ele começa a ser contado na segunda. Mas, no entanto, se ele foi citado numa quinta-feira ou intimado da própria sentença, o prazo começa a contar na sexta e continua contando sábado e domingo. Muito cuidado, porque prazo penal é muito diferente. Outra questão, se a sentença for condenatória, deverão ser intimados o réu, ou aí nesse caso o condenado, e o seu defensor. O prazo para recurso para ele de apelação começa a fluir a partir do momento em que for intimado os dois. Não importa a ordem, a intimação é sempre essa. Muito cuidado, porque não precisa de vocês se preocuparem em, na interposição da apelação, pedir para apresentar as razões do segundo grau. Porque na prova isso não é admitido. Porque o examinador quer saber se nós também sabemos fazer as razões do recurso. Então, se a gente pedir para apresentar as razões em juízo, a gente perde tempo. Na vida prática, isso é necessário e é comum. Mas para a prova não, o examinador quer ver se nós sabemos fazer. Ou, se ele não mandar fazer as razões do recurso, a gente pode pedir, porque isso é vantajoso para a defesa. A defesa tem mais tempo para apresentar as razões. Nós vamos, então, lembrar a vocês que as condições de ação inicial são as mesmas condições para o recurso. Lembrando sempre que o juízo de admissibilidade
da admissibilidade do recurso, ela é feita nas duas instâncias. Ela é feita pelo juiz ACO, onde nós apresentamos o nosso recurso, e depois ela é feita em segundo grau. E lembrar que denegar a nossa apelação ou não receber, cabem recursos diferentes, e nós vamos então tratar desses recursos a partir do nosso próximo vídeo. Nós vamos falar primeiramente sobre o recurso em sentido estrito, que é um recurso que é sempre interposto em razão das chamadas decisões interlocutórias, mas há nele uma regra do artigo 581 que confunde muito o candidato à prova da ordem. Por hoje é só, muito obrigado a vocês e até o nosso próximo encontro.